trabalho do Fluminense foi incrível naquela Copa. Uma bola. Essa estatística me impressionou. Porque ele tinha finalizado em todos os jogos da Champions, da qual ele foi artilheiro junto com o Rafinha no passado. Bom, um jogador que já foi dessa prateleira para mais, né? Foi um dos melhores do mundo e está com dificuldade aqui no Brasil, Felipe Coutinho. A notícia de hoje, publicada no GE, é de que o Coutinho pediu para sair do Vasco. Pediu rescisão. O contrato terminaria daqui a 3 meses, né? Isso. Terminaria em julho. Isso. Segundo o que publica o GE, clube e jogador devem se pronunciar em breve, eu acho importante. Mas a rescisão ainda não foi formalmente assinada. No sábado, o Coutinho jogou mal, né, na classificação cardíaca do Vasco contra o Volta Redonda. Foi substituído ainda no intervalo. Todas as apurações mostram que foi pesado o clima. Ele não recebeu bem, ele foi embora, não viu o segundo tempo no estádio, foi embora. E a notícia que surge agora é de que ele pede rescisão. Acho que o Coutinho não tem uma passagem brilhante no Vasco e tem muito se debatido sobre o quanto ele ajuda, o quanto ele custa, mas eu acho que seria um fim muito feio esse, hein? Triste, você é substituído num jogo em que você está jogando mal, o time melhora sem você, né? Poderia melhorar com ele também, mas melhorou sem ele, e aí você pede para sair, não acho que seria um fim bacana para uma história que, aliás, começa no Vasco, né? É lá que o projeta para o futebol. Para um jogador como o Coutinho, identificado com o Vasco, escolher encerrar a história dele com esse clube desta maneira, eu só consigo imaginar que algo de muito impacto aconteceu nesse jogo, na hora que ele foi substituído. Algo de muito impacto tem que ter acontecido. A começar pela própria reação, né, Jéssica? Além de ser só substituído. Deve ter havido algum atrito ali, Rizek, porque... Ou então foi... Ele poderia ter ficado chateado. Destampar, né? Mas tem, de repente, uma sequência... Pode ser. E o destampar. Tem coisa além nessa história O que eu fiquei sabendo é que ele reagiu muito mal. O Diniz comunicou que ele ia ser substituído e ele não aceitou. Reagiu muito mal, assim. Muito mal. Eu soube que houve uma briga entre ele e o Diniz, do que eu consegui apurar também. Mas algo tem que ter acontecido para ter chocado tanto um jogador que não estava atuando bem, de muitas oscilações. Esse ano ainda não tinha retomado a parte técnica como se espera dele, como todo o Vasco. Né? Cara, assim, espelho, né? Mas, acho que ele não está se olhando no espelho. Assim, eu tenho o maior respeito pelo Coutinho, maior respeito. E o fato dele não estar jogando bem, talvez ele não consiga mais entregar o que já entregou mesmo. Mas o que eu estou colocando aqui é que é feio pedir para sair logo depois de um jogo em que você é substituído. Porque assim, ele vem jogando mal, o Diniz insiste, manter ele em campo, porque o Diniz aposta muito. Inclusive no jogo anterior a esse, havia dito que o Coutinho era um presente para o Vasco, um privilégio. O Diniz vinha defendendo publicamente o Coutinho, mesmo diante de tantos comentários e de constatações mesmo, de que o rendimento estava ruim, de que se esperava muito mais dele. O Diniz sempre vinha defendendo ele publicamente. Sempre. Sempre. Pois é isso que me gera estranheza. Então, Exato. acontece... Eu estou com a Jéssica. Eu acho que pode ter algo a mais, assim. Tem o futebol na frente das câmeras e o de trás das câmeras, né? Claro. E assim... Esse foi de trás das câmeras. A gente não estava no vestiário para saber. E essa relação que tu falou do Diniz apoiando, gera estranheza uma atitude dessa, sabe? Assim, E na semana de um jogo... Com o Coutinho, assim, claro, era menino começando, né? 2010, 2011, mas... vamos esperar as... Eu quero ouvir o que ele vai falar. Porque... Sim, vai falar, né? Mas assim, se fosse qualquer outro jogador, mas um cara do tamanho dele, o Coutinho já vinha recebendo Vasco uma da crítica. Gama, ele tem que... E na já vinha semana de uma quarta de final contra o Fluminense. Veja bem, não é uma situação... Semifinal. Semifinal, perdão. De uma semifinal contra o Fluminense. Se acontece semana passada, poxa, é um jogo em que, em tese, o Vasco levava uma vantagem. Vasco e Volta Redonda, você vai constatar sempre que o Vasco está mais bem aparelhado que o Volta Redonda para buscar a vitória. Agora não, você vai jogar contra um time entre os 20 da Série A, que tem um dos melhores inícios de temporada, olha a situação no Campeonato Brasileiro e olha também dentro do Campeonato Carioca. Acredito que o que aconteceu sábado não foi o último capítulo de uma história de relação desgastada. E no sábado foi aquele chamado Deus. Por isso que eu botei o ponto de interrogação no que vai falar. O Diniz vinha defendendo o Coutinho, vinha blindando. Publicamente, muito. Então. E aí São dois mundos, né, as coisas não batem, né? Não batem. Assim, eu acho.
eu acharia interessante, se isso mesmo se confirmar, da versão da versão do clube e do jogador, mas acho difícil também, pela relação que o Coutinho tem com o Vasco, que... Não acredito que ele não vai se manifestar. De alguma ferida, assim... Acredito que ele não vai falar rigorosamente nada. Vai ser mas aquele velho clichê o Coutinho ele já estava sendo alvo de críticas bem pesadas nas últimas semanas. Ele não estava jogando bem. Ele não estava, mas ele não era o responsável pelo Vasco não estar Não, claro que não. Porque a não ser se ele se sentiu assim, né? Talvez pode ter sido, porque as críticas foram direcionadas a ele, ao Diniz. O Diniz foi xingado em alguns últimos jogos. De um time que produz bastante e não consegue fazer gols. Eu não conseguia ver a culpa na situação do Vasco ser do Coutinho. Era mais um jogador que não estava conseguindo jogar bem desse ataque do Vasco. O problema é que não se esperava que o Coutinho fosse mais um jogador. Se Esperava esperava que ele fosse o jogador. O jogador. Né? O jogador. E ele não conseguiu ser. Ele foi mais um. Acho que é justamente esse o motivo de crítica técnica a ele. Que ele fez a diferença em alguns jogos. Assim, me parece que os relatos que a gente tem são insuficientes para determinar o que rolou sábado. Então, assim, o relato que eu obtive foi que ele reagiu muito mal. Eu não ouvi o Coutinho para ter um contraponto, né? Então, vou esperar o Coutinho se manifestar. Por enquanto, a gente tem relatos de que ele reagiu muito mal à alteração e sequer ficou em São Januário. Foi embora, né? Foi para casa, não voltou. Falta o próprio Coutinho dar a versão dele. Né? A gente entender. Vamos aguardar. E se ele reagiu mal porque ele é maluco, ele surtou, ou ele reagiu mal porque teve alguma situação de que foi combinado e não foi, ou foi prometido? Então, assim, a gente aqui vai especular muita coisa e a gente não sabe, né? Até perigoso a gente... Então, nem vamos especular, vamos aguardar os próximos passos. Por hora, a notícia publicada no GE, apurada pela nossa reportagem, é que ele pediu rescisão do contrato ao Vasco. Aguardemos os próximos passos, sua conta oficial, uma explicação para o fato. Eu pensei muito antes de escrever aqui, pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube, amo tudo o que ele representa na minha vida. Vestir essa camisa foi, conjuga no passado, uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E com cada treino, cada jogo, eu dei o meu melhor, sempre, nunca faltou entrega, mas faltou vontade, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Imagina se estou se referindo ao fato dele ir embora do estádio, né? Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. E isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente, sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo o que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito, na história, na vida. De coração, obrigado por tudo. É um post de despedida. Inegociável. Inegociável. Do Vasco, não do futebol. Não, ele não está dizendo que encerrou a carreira, ele está dizendo que encerrou a passagem dele pelo Vasco e coloca num aspecto muito importante e que precisa ser respeitado. A saúde mental, a caminho do vestiário, eu notei que ali pelo texto você pode supor o seguinte, a caminho do vestiário ele notou que tinha terminado o ciclo, mas isso é uma coisa que já vem sendo construída. E que talvez naquele sábado à noite, o Vasco perdendo o primeiro tempo, ele constate que não tem mais o que possa oferecer ao Vasco e, fundamentalmente, não vai conseguir ser mais feliz ali, né? Eu acho que por trás do texto, o implícito do texto, traz exatamente isso. A felicidade de vestir a camisa que ele tanto ama, de jogar no clube pelo qual através do qual ele se projetou e pelo qual ele tem tanto respeito, essa felicidade acabou, cara. Aí não tem jeito. É por isso que eu entendo que é inegociável, porque não fazia... Me parece até que a diretoria, liderada pelo Pedrinho, pensava em renovar o contrato que termina, se não me engano, em julho. E a ideia era renovar... Mais 3 meses, termina em junho. Em junho. E a ideia era renovar esse contrato.
Ele não teve um bom início de temporada, não conseguiu ser um jogador que nos momentos mais aflitivos do Vasco, nesse início de temporada, e o Vasco tem empilhado momentos aflitivos, tenha conseguido fazer a diferença, e aí... Assim... Bom, o Seleção, todo mundo deve estar querendo entrevistar o Coutinho. A gente também, certa equipe. Senta aqui, Coutinho, vem aqui. A gente vai tentar trazer para vocês, hoje não vai dar mais tempo, mas quem sabe a gente consegue entrevistar o Coutinho nos próximos dias e vamos tentar ouvi-lo. Diga, Jéssica. Só falar mais um pouquinho sobre esse assunto, assim, o ambiente do futebol, acho que essa fala do Coutinho também nos faz refletir um pouco sobre como o ambiente do futebol não é saudável, né? Tá ficando cada vez mais tóxico. Não é saudável, assim, porque a cobrança ela é exacerbada, a crítica ela é fora do comum. Geralmente se escolhe um personagem de toda uma gama de coisas para ser o responsável por uma fase ruim de um clube e isso pesa, satura. Lendo o post do Coutinho, deve ter muito mais coisa que a gente não sabe que aconteceu, né? Mas assim, e o Coutinho talvez até preservando o próprio Vasco e cuidando da imagem do próprio clube para não criar talvez alguma rusga com a própria torcida. Mas respeitoso pra caramba com o clube. Agora, a gente percebe como é um jogador que está saturado. Saturou ter que lidar com essa cobrança o tempo todo. Isso tem que ser respeitado, ele que sempre respeitou o clube que ele joga, a camisa que ele joga, sempre foi leal ao clube, sempre se dedicou. Talvez não está conseguindo jogar bem, sim, mas sempre de uma maneira muito honesta nessa relação com o clube e com a torcida. Como isso satura. Nem todo mundo tem estômago para aguentar o tempo todo, cara. E aí o nosso papel, porque assim, o nosso papel é criticar sem humilhar, bajular... Não, é elogiar sem... criticar sem... Criticar sem humilhar, elogiar sem bajular. Exatamente. Frase do Armando Nogueira. Isso. Né? Que deveria ser o mantra do jornalismo como um todo. E a gente abraça aqui no esporte, né? Criticar sem humilhar, elogiar sem bajular. Apesar de tudo que você falou da dificuldade do futebol, a gente não pode se privar de criticar o desempenho técnico dele, claro, que não foi bom. Sim. Claro, não verdade. foi bom. Que se esperava em nenhum momento dele. ele conseguiu dar ao Vasco aquilo que se espera quando traz o Só Felipe que hoje Coutinho muita de volta. gente tem voz, né? Coutinho e Zeke. Pode chamar de Coutinho, seria ótimo. Pensou teu talento de Coutinho? Muita gente tem voz nos dias de hoje e nem todo mundo tem essa responsabilidade, né? De não humilhar, de não execrar uma pessoa na hora de fazer a crítica, até porque isso dá like, né? Isso dá quando surgiu essa notícia do Coutinho estar rescindindo, eu estava com a Jéssica e eu comentei com ela que a gente critica muito que o futebol brasileiro não se dá tempo, não se tem paciência, né? Com o treinador, com o jogador, enfim. E aí eu vi uma pessoa criticando porque não se estava criticando o Coutinho, que deveria se criticar o Coutinho. Então, assim, eu como hoje, parte da mídia esportiva, tu tem um grupo de jogadores que está sendo muito criticado e um que não está sendo criticado. Aí, em vez de tentar levar esses aqui para esse grupo, né, de tentar entender, de tentar contextualizar, de tentar humanizar, tu traz esse cara e joga, não, ele tem que ser criticado também. Assim, foi uma coisa muito temporal, assim, o Coutinho, 2 jogos depois, começou a ser criticado. E assim, eu imagino, cara, porque fala da parte mental, e aí a gente vai ouvir, mas o cara ganha bem para isso, o cara não sei o quê, mimimi. Assim, eu fico me colocando no lugar, porque assim, às vezes a gente acha, muitas vezes, a gente acha que jogador de futebol é super-herói, que atleta é super-herói, que ele tá blindado para crítica, que ele tá blindado para dor, que ele tá blindado para tudo. E não é. E assim, eu em 2012, quando eu tô saindo do Vasco, eu tive a oportunidade de ir pro Grêmio. E nisso eu estava negociando estava praticamente certo com o Palmeiras. E uma das coisas que me pesou, cara, de eu ir pro Grêmio foi porque eu era gremista desde criança. Meu pai me levou com 2 anos para dentro do Estádio Olímpico, cresci lá até os 20 anos, então foram 20 anos dentro do Grêmio. E uma das coisas que pesou foi isso. Eu não sabia se eu teria capacidade de aguentar essa questão mental da cobrança que eu tinha sobre mim muito forte. Eu me cobrava demais, eu passava noite sem dormir por causa de performance. E somar isso com a minha cobrança de torcedor do time que eu jogaria. E é o que aconteceu com o Coutinho. Né? O Coutinho está jogando no time que ele é torcedor. Então, assim, as pessoas acham que é fácil e, assim, eu bato nessa tecla. Às vezes a gente quer simplificar muito a análise de futebol e ela não é simples. Por quê? O Brasil é o país de futebol, a gente discute futebol tomando uma cerveja no bar, na beira da praia, deitado no sofá. E assim, é uma coisa cotidiana. Mas o futebol não é tão simples quanto a gente acha. E às vezes a gente quer achar explicações muito simples. E a do Coutinho é uma, cara. Deve ser muito Mas faço faço difícil, muito aqui pesado. um elogio à sua postura de pensar pro lugar onde você está indo. Não só no futebol, qualquer ramo de atividade, né? Tem que saber para onde você está indo. Trabalhar. Quando você trabalha num lugar, você passa a maior parte do seu tempo, das suas horas lá.
qualquer ramo de atividade praticamente. Então, assim, jogar no Vasco hoje, depois não se diga surpresa. Mas tem pressão no Vasco. É jogar num time que não ganha um título fora do Rio de Janeiro desde 2011, que tem uma torcida machucada pra caramba, que não aguenta mais. Machucada, né? Tão fiel quanto machucada. E que cobra mesmo, não aguenta mais todo ano ter que ela carregar o time nas costas. Então, assim, com certeza o Coutinho imaginava para onde ele estava indo, né? E imaginou que ia ser lindo esse retorno. Mas tu bateu na trave. Mas tu faz o planejamento em cima de coisa boa. Quando tu vai, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser duro, eu sei que vai ser pesado, mas eu vou conseguir. E eu insisto, eu acho que ele não conseguiu jogar bem. Ele não conseguiu jogar bem. Não é só o momento do Vasco. Ele, Coutinho, que é o grande nome do elenco hoje, no currículo, não conseguiu jogar bem, né? Não conseguiu jogar. E aí, agora está indo embora do Vasco. E seria maravilhoso entrevistá-lo, hein? Se o Coutinho estiver vendo o programa e topar participar aqui do Seleção, já vamos tentar para amanhã. Como que